Este é um pesadelo que todos nós temos: ser comido por um animal selvagem. Isso quase aconteceu com Jerry Camacho, um conservacionista de uma reserva num parque da África do Sul que foi atacado por um leão. Hoje nós vamos conhecer essa história. O vídeo de hoje é o oferecimento da Invictus, uma marca focada em oferecer equipamentos táticos e casuais de alto padrão para pessoas exigentes. Se você já pensou em adicionar funcionalidade e resistência nas roupas e acessórios do seu dia a dia, a Invictus com certeza será o melhor caminho. Com a maior variedade de produtos dessa área no mercado nacional, você vai encontrar tudo o que precisa para ficar mais preparado para os acontecimentos inesperados do dia, sejam eles pequenos problemas ou até mesmo emergências. Pensando em atender diferentes missões, a Invictus traz a nova linha de mochilas no mercado, que contam com 3 variações diferentes, uma para cada tipo de necessidade de espaço. Totalmente modulares, reforçadas e com divisórias inteligentes, a Citizen, Rover e Giant serão ideais para carregar os seus equipamentos em qualquer situação. Além disso, muitos outros lançamentos surgiram neste último mês e merecem a sua atenção. Então, vale a pena conferir o site invictus.com.br para conhecer essa marca que nos apoia há tantos anos. Lembre-se, com a Invictus você está preparado para tudo. A nossa história de hoje nos leva para a África, mais especificamente a região das savanas africanas, onde os maiores predadores moram. E hoje falaremos sobre o rei da floresta. A nossa história gira em torno dos leões. Os leões são animais extremamente poderosos, chegando até 220 kg de peso e até mais de 3 metros de comprimento. A sua mordida está entre uma das mais poderosas do planeta, tendo até 28 centímetros de abertura e podendo exercer até 1000 psi de pressão. Isso equivale a 70 quilos a cada centímetro quadrado. Imagine o seu braço sendo mordido por um leão. A cada centímetro quadrado você teria 70 quilos de pressão sobre dentes afiados. Realmente não deve ser uma sensação muito boa. É claro que além das mandíbulas, os leões também possuem garras afiadas, extremamente cortantes e muito resistentes, capaz de perfurar e rasgar como manteiga o couro dos animais mais robustos da savana. E diferente dos outros felinos, o leão é o único animal capaz de viver em bando. Sim, ele é uma espécie de gato, mas é o único que gosta de viver em bando, vivendo em grupos de no mínimo 3 leões a até 40. Imagine o tamanho de um grupo, o poder de um grupo de 40 leões andando juntos. Por eles precisarem socializar, é aí que surge o grande conhecido rugido dos leões. Um rugido que pode chegar a um volume altíssimo comparado a de um trovão e que pode ser ouvido a até 8 quilômetros de distância. Eu aposto que se você gritar, ninguém te ouve a essa distância. É com esta capacidade de comunicação e vida em bando, e também com as suas armas poderosas, que os grupos de leões conseguem caçar de maneira estratégica, isolando as suas caças e abatendo elas em conjunto. Isso é muito necessário, até porque os leões possuem até 30% de chance de sucesso em cada caçada. Eles precisam ter sucesso, afinal, a média de quilos de carne que cada leão come por dia é 9. Sim, cada leão come no mínimo 9 quilos de carne por dia. E existem relatos de leões que comem de 30 a 45 quilos em um único dia. Mas vamos voltar agora para o tópico principal. Será que leões realmente são uma grande ameaça a humanos? Será que esses animais estão acostumados a atacar a nossa espécie? Bom, apesar de não estarem perto dos principais animais que mais matam seres humanos, os leões ainda tiram 22 vidas todos os anos. Entenda que eu não estou falando dos tempos antigos, esses dados vêm de 2018, ou seja, a cada ano que passa, 22 vidas são tiradas nas mãos dos felinos. Inclusive, existem leões mais velhos, que já não possuem a mesma velocidade para pegar as caças mais difíceis, que começam a priorizar os alvos humanos, colocando os seres humanos como parte de sua dieta convencional. Em resumo, é melhor manter distância. Não temos nada contra os leões, mas não é muito interessante ficar lado a lado com eles. E foi por não respeitar esta regra que o nosso protagonista de hoje quase perdeu a sua vida.
Estamos no ano de 1988. O jovem Jerry Camacho, de 23 anos, está na reserva de Mpumalanga, onde ele é responsável por supervisionar a população de leões da reserva. Ele faz isso com frequência, o objetivo é sempre verificar se o grupo de leões está crescendo, se está tendo algum problema, para que eles possam manter essa espécie que está ameaçada fora do risco imediato. Mas, naquele dia quente, ele observa que uma das leoas está com um problema. A leoa prenha, ou seja, que tem um filhote em sua barriga, está com uma ferida em sua pata. E por conta disso, não está conseguindo se locomover apropriadamente, ela não consegue andar direito e ela ainda assim não consegue competir pela carne de caça. Afinal, uma vez que os leões abatem algum animal, eles começam a competir entre si para ver quem vai comer mais. E ela, como estava ferida, não estava se alimentando corretamente. Naturalmente que ele não poderia pedir licença aos leões e entrar no meio deles para curar a pata daquela leoa. Ele precisava criar uma estratégia. Então o que ele fez foi o seguinte: ele montou um cercado de metal, com grades muito altas de metal, em uma área específica, e o objetivo dele era o seguinte: ele colocaria iscas de carne lá dentro. Até essa leoa ser atraída, ele fecharia esse cercado e aí então poderia anestesiá-la para poder cuidar dela. Uma vez que a estratégia começou a rodar, ele colocou as iscas de carne e ficou esperando. Infelizmente, logo de cara, os machos dominantes, os principais do bando, sentiram o cheiro e já entraram dentro do cercado para consumir aquela carne, não deixando a leoa se aproximar. E isso era um grande desafio, afinal, só a leoa podia estar lá dentro. Então, ele decidiu jogar o jogo da paciência, esperar, deixar os dias passar. Então, todos os dias, ele colocava a isca lá dentro e via se de fato a leoa estava a caminho ou não. Enquanto isso, ele continuava com a sua rotina normal. Em um determinado dia, melhor dizendo, em um fatídico dia, ele estava tomando café com seus colegas de trabalho e, para ficar mais confortável na cadeira, ele tirou o seu cinto, que possuía sua lâmina e o seu revólver, e colocou no banco ao lado. Conversando com seus amigos em um dia normal, de repente ele recebe uma notícia animadora. Chega então um dos supervisores do parque e diz: olha, a leoa está dentro do cercado e parece que não há ninguém junto com ela. Animado, Jerry começa a levantar e conversa com seus colegas e ele parte então rumo ao local onde a armadilha havia sido montada, deixando para trás, sim, o seu cinto, com a sua arma e com a sua faca. Ao chegar no local, o Jerry percebe que o grupo maior está a mais ou menos 40 metros de distância do cercado, uma boa distância para ele conseguir trabalhar com segurança. E olhando lá dentro, ele observa que a leoa está lá, atrás de uma árvore, comendo uma isca. Ela decidiu aproveitar o momento onde todo o grupo estava distraído para poder se alimentar com aquela carne que estava ali. Conforme ele foi se aproximando, Jerry entrou, obviamente, de veículo dentro deste cercado e observou que ela não estava sozinha. Havia mais um jovem macho dominante lá dentro. Um leão jovem, geralmente mais agressivo, mais tempestivo, e ele estava por ali, andando para os lados e rugindo. Algo não estava muito certo. Ele não poderia fechar os portões do cercado, porque senão o plano não funcionaria. Ele precisava só da leoa ali naquele local. Por isso, ele criou uma ideia. Vamos tirar o leão daqui de dentro usando o carro para poder acuar esse animal, ou seja, vai colocando o carro para cima dele e ele vai lentamente se direcionando até a saída. E eles começaram então a fazer essa manobra, ele e os 3 amigos dentro do carro, só que o leão não deu a mínima. Os leões já estavam acostumados com os veículos e simplesmente não ligaram para a existência de um veículo ali. Buscando por uma alternativa, Jerry vai para a opção mais perigosa, que é sair do veículo e começar a gritar e balançar os braços e atirar coisas no leão, para que ele então ficasse assustado e saísse correndo. Entenda que isso parece um pouco absurdo para quem mora principalmente aqui no Brasil, mas saiba que é uma estratégia muito válida para leões adultos, bem alimentados, tranquilos e saudáveis. Leões são como gatinhos, eles se comportam em grande parte como felinos. Se você chegar para o gato da sua casa e de repente começar a balançar os braços e gritar, ele vai sair correndo de você. Não porque ele tem medo de você, mas porque você está incomodando ele. Então, os leões fazem mais ou menos a mesma coisa. Só que o Jerry não percebeu uma coisa importante. Aquele leão,
era jovem e ele estava muito exaltado. Leões jovens são geralmente mais agressivos. Além disso, ele estava entre o cercado e o carro. Isso significava que ele estava se sentindo acuado. Este leão estava pronto para fazer o que tivesse que ser necessário para sair dali. Então, sem perceber o risco da situação, Jerry desliga o veículo, abre a sua porta e começa a fazer a sua estratégia. E ele não havia percebido até este momento que estava sem a sua arma na cintura. Eu não percebi que estava desconsiderando tantos indícios de perigo e não vi que estava ameaçando o espaço privado do leão, deixando ele sem opções a não ser atacar. E aí, é claro, a situação começou a ficar complicada. Ao invés do leão começar a ir para o lado contrário e sair de perto do Jerry, do veículo, da leoa e do cercado, o leão fixou os olhos nele e começou a andar lentamente na sua direção. Ele estava vindo para atacar. Neste momento, percebendo que a situação mudou, Jerry então leva a sua mão para a cintura para pegar a sua arma, quando de repente percebe que não está com ela. O leão, a este ponto, já está correndo em sua direção e ele se prepara para tentar esquivar, não teria tempo de entrar no carro. Ele tenta se esquivar, mas é tarde demais. O leão salta tentando alcançar a parte superior do seu corpo, mas por sorte Gary joga o seu corpo para trás e o leão alcança somente as suas pernas. Imediatamente ele sente uma pressão esmagadora na sua panturrilha. Sim, o leão está com a boca travada na sua perna. Seus amigos, dentro do carro, também desarmados, não tinham nada para fazer. Não tinham possibilidades de ajudar o Jerry naquela situação. Então a luta desesperada começa, com Jerry empurrando o leão como pode, tentando evitar que ele suba no seu corpo enquanto tem a sua perna esmagada pelos dentes da fera. E para piorar a situação, os gritos e o cheiro do sangue começam a atrair o bando que está lá fora, que começam a levantar e investigar o que está acontecendo. Se aqueles leões decidirem se juntar ao ataque, Gary não tem chance nenhuma. Durante o seu desespero, Jerry coloca suas mãos na boca do leão e tenta forçar a mandíbula para que ela abra. Obviamente, sem chance nenhuma. Ele não percebeu naquele momento, mas neste ato ele perdeu um dos dedos da mão. E mesmo nesta situação desesperadora, ele consegue ver com o canto do seu olho o grupo de leões se aproximando. Em pânico, ele começa a gritar para os amigos que estão dentro do carro para saírem e afastarem aquele grupo de alguma maneira, senão ele não vai sobreviver. Rapidamente, os seus colegas descem do carro e começam a pegar galhos e pedras para jogar na direção dos leões, no desespero para que eles consigam fazer com que eles recuem. De forma muito incrível e inesperada, funciona. Os leões começam a ficar recuados, olhando de longe o que estava acontecendo. Mas isso não muda a situação. Enquanto eles estão fazendo isso, o Jerry ainda está ali, com o leão preso à sua perna, e ele precisava tomar alguma decisão. Durante a sua luta, ele percebeu que tem um único ponto onde ele pode incomodar o leão: os seus olhos, que são o seu ponto fraco. Eu conseguia sentir ele piscando e tentando afastar os olhos dos meus dedos. Eu estava incomodando ele. Infelizmente, a estratégia não deu muito certo. Muito pelo contrário. Para se livrar do incômodo nos olhos, o leão decidiu revidar. Ele utiliza suas garras para começar a arranhar, cortar e dilacerar o corpo do Jerry, causando cortes profundos e grandes sangramentos em todo o seu corpo. O tempo está acabando. Os seus colegas não têm mais galhos ou pedras para manter os leões afastados, e eles começam a lentamente ganhar terreno, ansiosos para fazer parte do futuro banquete, que será o Jerry. Quando eu ouvi a porta do carro se fechando novamente, eu percebi o quão próximo eu estava da morte. E entenda que aqui, os seus colegas estavam correndo por suas vidas. Eles não tinham mais o que fazer e precisaram tomar abrigo dentro do veículo. A sua luta continua. Entenda que tudo isso acontece enquanto ele sente dores terríveis em todo o seu corpo totalmente machucado. Ele começa então a socar os olhos do leão com o objetivo de tentar fazê-lo soltar de sua perna. E então, algo acontece. Ele sente a pressão da mandíbula do leão aliviar, como se o leão estivesse querendo se reposicionar para atingir uma área mais vital. O leão então solta sua perna momentaneamente para que ele pudesse escalar sobre o corpo do Jerry e pegar o seu pescoço. Mas Jerry consegue se desvencilhar
E com o carro a menos de 1 metro da sua distância, ele sobe no carro e consegue, de alguma forma quase milagrosa, fechar a porta sem o leão conseguir alcançá-lo. Imediatamente ele liga o veículo e começa a dirigir sem pensar em nada, simplesmente indo em frente. Claro, a adrenalina em seu corpo está a 1000 e ele não está sentindo praticamente dor nenhuma. Mas o efeito da adrenalina começa a diminuir e ele começa a perceber os reais estragos do seu corpo. Ele olha para baixo e observa que a sua panturrilha está pendurada somente pelos tendões. Quando ele olha para o volante, ele observa que ele está com a mão esquerda completamente dilacerada, inclusive com alguns dedos faltando. Ele teve que dirigir, com a ajuda de seus colegas, por 30 minutos, sem nenhum anestésico ou medicação, sangrando profusamente para o hospital mais próximo. Ao chegar no hospital, Jerry então recebeu mais de 50 pontos em todos os seus ferimentos e tomou doses cavalares de antibióticos para conseguir superar as potenciais infecções. Mas, apesar da situação improvável, das chances mínimas, Jerry sobreviveu e até hoje trabalha como conservacionista lidando com leões, mesmo depois de um trauma tão severo. Talvez agora você me pergunte, e a leoa, Júlio? E a leoa daquela pata machucada? Talvez por ironia do destino, ou não, a leoa ficou bem. O seu ferimento sarou naturalmente, ou seja, a intervenção que o Jerry queria fazer nem mesmo era necessária. Uma coisa curiosa, não é mesmo? Mas agora vem uma pergunta importante para você. O que você acha que causou toda essa situação? Foi o erro do Jerry esquecer seus equipamentos? Foi a falta de atenção dele ao comportamento do leão? Ou houve qualquer outro tipo de situação que piorou ainda mais a história? Eu queria que você fizesse uma análise sobre isso. Melhor ainda, o que você faria estando nessa situação? É claro, sentado numa cadeira que é confortável e tranquilo a gente pensar sobre esse assunto. O difícil é estar lá naquela história toda. Mas as histórias de sobrevivência servem para a gente pensar no que pode ser feito e o que não pode ser feito em momentos tão extremos. Se você quiser fazer uma análise, fique à vontade, coloque nos comentários. Se você gostou deste conteúdo e gostou desta história, deixe sua curtida, ajuda muito este canal e compartilhe com seus amigos. E no mais, se você quiser receber novos vídeos aqui do nosso canal, se inscreva e ative as notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.